Olá, pessoal! Mais uma questão aqui do nosso EXP Resolve com a professora Milena, professora de Biologia. E vamos resolver essa questão aqui, ó, né? Que trata sobre adaptações das plantas, né? Adaptações dos vegetais a diferentes ambientes. Um tipo de questão que é muito a carinha do Enem, eles sempre gostam de cobrar isso, né? Então, aquela parte que vocês normalmente não gostam de botânica, que é morfologia vegetal, né? Tipos de caules, tipos de raízes, né? Adaptações dessas estruturas, é importante porque sempre aparece. Olha aqui a prova disso. Então, vamos ao texto. Ó. O texto diz assim: ao longo do processo evolutivo, adaptações anatômicas e fisiológicas permitiram a sobrevivência de plantas às condições dos diferentes ambientes habitados. O quadro apresenta exemplos de 5 plantas com diferentes características, certo? Então, um caule carnoso, um caule tipo rizóforo, raízes tuberosas, raízes sugadoras e raízes do tipo pneumatóforos. Qual dessas 5 plantas é adaptada, vejam só, a ambientes com disponibilidade restrita de água? Gente, restrita de água, você vai pensar em quê? Você vai pensar de cara em uma planta xerófita, né? Uma planta que está adaptada ao xeromorfismo. O que é isso? Morfismo, forma, xero, seco. Então, plantas que estão adaptadas a viver em ambientes secos, né? Aqui a gente pode elencar algumas dessas adaptações. Por exemplo, raízes. Como é que seria a raiz de uma planta que vive num ambiente muito seco? Pensa numa cactácea. Gente, tem que ser uma raiz profunda, né? Não adianta ser uma raiz rasa, tem que ser uma raiz profunda. Para quê? Para que essa raiz possa alcançar, né, um lençol freático, né, lá embaixo, e poder sugar a água, né? Outra coisa, as folhas, né? Como seriam as folhas? Essas folhas estariam modificadas em espinhos. E os espinhos, vamos lá, o que é que eles fariam? Eles reduziriam, né, a superfície de contato, né, a superfície de exposição, na verdade, né? E com isso, reduziria o quê? O risco de desidratação. E representa também, minha gente, uma proteção contra o herbivorismo. Pense lá na caatinga, os bichos morrendo de sede, né? Eles não tem água no solo, aí eles encontram uma plantinha e vão comer a plantinha. Então, essas folhinhas estariam modificadas em espinhos também como uma estratégia de proteção contra o ataque de predadores herbívoros, tá certo? O que mais que a gente pode ter de adaptação ao xeromorfismo? Caules suculentos, né? O que seria um caule suculento, gente? Um caule que tem no seu interior o quê? Parênquima aquífero. O que é o parênquima aquífero? É um tecido vegetal que vai armazenar água, certo? E note uma coisa, como essa planta não vai ter folha, em vez de folha é espinho, esse caule suculento, como é que ele é? Ele é verde. Perceberam isso? Ele é verde por quê? Porque a clorofila que deveria estar situada na folha, ela vai ter que ser jogada em outro território. Que território é esse? É o caule. Então, caules suculentos e verdes, repletos de quê? Repletos de espinhos, certo? Uma outra estratégia que essas plantas podem apresentar, gente, é o xeromorfismo, seria um metabolismo chamado metabolismo CAM, certo? Aí já não tem tanto a ver com a anatomia, é mais com a fisiologia. O que é que significa a sigla CAM? Metabolismo ácido das crassuláceas, tá? M de metabolismo, o A de ácido e o C crassulácea. Crassulácea é uma família de plantas que, né, tem estratégias para viver
em ambientes quentes e secos. Que estratégias seriam essas? Vou colocar aqui em cima, tá bom? Então, metabolismo CAM. Pessoal, vocês lembram dos estômatos? Que são aquelas estruturazinhas presentes nas folhas que servem para fazer o quê? Né? Lembram? Que tem as duas célulazinhas guarda, né? Que servem para controlar as trocas gasosas e também o que, gente? Para controlar a transpiração, a perda de água na forma de vapor. Aqui, esse espaçozinho que eu estou pintando é o ostíolo, né? Um orifício delimitado entre essas duas células guarda e que é por esse buraquinho que a água vai sair, que o oxigênio vai sair, que o gás carbônico vai entrar. Em volta dessas células guarda, a gente encontra outras células chamadas de células anexas ou células subsidiárias. Então, isso tudinho aqui é o aparelho estomático, né? Como acabei de dizer, controla as trocas gasosas e controla também a transpiração vegetal, né? A perda de água na forma de vapor. Pois bem, na maioria das plantas, o que acontece, minha gente? De dia, o estômago está aberto e à noite ele se fecha, certo? Nas plantinhas que têm metabolismo CAM, o comportamento é bem diferente, tá? Então, na maioria das plantas, vamos lá, na maioria, o que acontece? O estômago abre de dia e fecha de noite. Então, se tiver solzinho, tá aqui o solzinho, o que vai acontecer? O estômago abre, certo? Por esse buraquinho, o que vai acontecer? O CO2 vai entrar, né, para ser usado na fotossíntese. O oxigênio produzido na fotossíntese vai sair e a água na forma de vapor vai sair. Tudo certo? E isso é o que acontece com a maioria das plantas. Tá? E à noite, o que vai acontecer? À noite, vamos desenhar uma luinha. Ó, à noite, certo? O que vai acontecer? O estômago vai estar fechado, tá? Então, de dia, estômago aberto. De noite, estômago fechado. Claro, né? A planta não faz fotossíntese à noite. Então, para que ela vai abrir o estômago à noite, né, minha gente? Porém, nas plantas CAM, a história é diferente. Elas não vivem em ambiente quente e seco. Então, gente, nas plantas CAM, olha que legal. O estômago vai estar fechado durante o dia, certo? Justamente para quê? Para evitar a desidratação, certo? Para não permitir o quê? A saída de água, certo? Tudo bem? Aí, o que ela vai fazer? À noite, ó que legal, à noite, tá aqui a luinha. O que ela vai fazer? Ela vai abrir o estômago, vai capturar o CO2 à noite, certo? Só que ela não vai fazer fotossíntese à noite. Aqui dentro da planta, esse CO2, gente, ele vai ser convertido em um ácido orgânico chamado de ácido málico ou malato. Então, o CO2 à noite é convertido nesse malato, certo? E aí, o que acontece? Quando for de dia, este malato, certo? Ó, de dia, com o estômago o quê? Fechado. Esse malato, ele vai ser novamente o quê? Convertido, certo? Em CO2. E aí a plantinha usa o CO2 para fazer a fotossíntese dela.
Então, resumindo, plantas não can normalmente abrem o quê? O estômago de dia, fecham de noite. Fazem as trocas gasosas pelo dia e perdem água também. Se a planta é de ambiente quente e seco, né? O que ela vai fazer? Para evitar a desidratação, ela deixa o estômago fechado de dia, abre o estômago à noite, captura o CO2. Esse CO2 é convertido em um ácido orgânico, chamado ácido málico ou malato, que vai ficar lá no citoplasma da plantinha. Quando amanhecer o dia, o estômago se fecha, o ácido málico é convertido em CO2 para quê? Para que ele seja usado lá na fase escura da fotossíntese, ou seja, no ciclo de Calvin. Beleza? Então, essas seriam algumas adaptações que as plantas podem desenvolver, né, num ambiente com restrição de água. Então, vamos aqui às opções. Gente, raiz tipo pneumatóforo. O pneumatóforo, gente, é aquele tipo de raiz que a gente encontra muito em planta de mangue. Tá? Serve para quê o pneumatóforo? Para a raiz respirar. Então, o pneumatóforo é uma raiz respiratória, porque a lama do mangue tem um baixo teor de oxigênio. Então, não é adaptação para restrição de água. Raízes sugadoras são típicas de plantas parasitas, certo? Essas raízes sugadoras são também chamadas de austórios. Elas servem para quê? Para sugar as seivas de um vegetal, certo? Raiz tuberosa. O que é isso? É uma raiz que tem um parênquima amilífero, ou seja, um tecido que armazena muito amido. Então, é uma raiz mais para comer, né? Uma raiz comestível. Caule do tipo rizóforo, tá? Eu não sei se vocês lembram que as plantas de manguezal, ó, aqui está o caule, né? Aqui está a laminha, elas têm aqui, ó, na rizófora mangle, por exemplo, tem umas raizezinhas desse jeito, né? Esse tipo de raiz aqui, ó, é chamada de raiz suporte, né? Para que serve essa raiz suporte? Aqui é a laminha do mangue, né? Não é um solozinho movediço. Então, essa raiz é para dar mais estabilidade ao vegetal neste solo. Então, não tem nada a ver com restrição à água. Agora, um caule carnoso, sim. É um caule o quê, gente? É um caule suculento. Se ele é suculento, olha aqui, é porque ele faz o quê? Ele guarda água, certo? Então, dessas adaptações, a 1 estaria mais adequada a manter uma planta num ambiente com essa escassez de água. Ok? Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa explanação, sobretudo este metabolismo CAM.